Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de dezembro de 2023. Bem-vindos ao Caesarpedia. Eu sou o César e nós vamos hoje falar de um tema bem delicado, que é o capítulo 18 de Not in His Image, traduzido por este que vos fala com o título de Não à Imagem de Deus, e que vai tratar da questão aí do bode expiatório divino. O mindset cristão, ele traz um fio de moralidade fundamental para a humanidade. Nós não queremos aqui dizer que o cristianismo não serve como guia para a humanidade. A ideia aqui é discutir o que está por trás desse mindset cristão, tá? E a primeira coisa que vem para nós é o complexo do Redentor. O complexo do Redentor tem 4 elementos, lembra? O Deus Criador Pai, sem um consorte feminino, o povo escolhido, o Messias, que vem salvar as almas do povo escolhido, e o julgamento final do Pai e do Filho sobre os pecadores que vão ser enviados para o lugar que merecem, né? Então esses 4 elementos, ele monta aí um substrato do pensamento, da ideia do cristianismo. E desse complexo vem a ideia do vínculo vítima-perpetrador. O vínculo vítima-perpetrador é o resultado desse processo aliado à violência que foi infligida para que as ideias do cristianismo prevalecessem. E o que é o vínculo vítima-perpetrador? Eu falei deles no capítulo 1, quando eu falei da morte de Hipácia, mas agora eu vou dar uma aprofundada nisso aí, que é aquela coisa do abuso e o vínculo que a pessoa tem com o abusado. A dor, o sofrimento causado pelo abuso, leva a uma condição psiquiátrica de vínculo com esse abusador. Isso é muito comum. Isso aparece aí nas famílias disfuncionais, aí é um problema sério do século XXI, essa coisa de família disfuncional, porque essa coisa do abuso cria vínculos, e esse vínculo, como ele não pode ser satisfeito, né, porque, exemplo, a mãe abusa da filha de um jeito sinistro, tenebroso, e que às vezes ela nem percebe. A filha vai se tornar uma abusadora, a primeira chance elas vão fazer. Eu já vi crianças sozinhas brincando, falando umas com as outras, e uma em pé, as outras sentadas, e a outra dando bronca nas crianças, exatamente como a mãe dá bronca nela, porque aquele vocabulário que ela estava usando, ela ouviu e aprendeu. Então, já de pequenininha, ela já está dando bronca igual a mãe. Isso aí é um efeito, isso é um negócio clássico, não precisa nem ficar destrinchando muito essa ideia. O abusado muito provavelmente vai ser um abusador. Aquele que sofreu violência, ele muito provavelmente, na primeira chance que ele tiver, ele vai ser violento. E ele vai retribuir. Você vê isso em filmes, né? O cara socando a pessoa no chão e lembrando do outro cara que abusou ele. O vínculo vítima-perpetrador, então, o que é? É aquela ideia de que eu amo o meu inimigo, eu amo aquele que me faz mal, eu dou o outro lado da cara para bater, e eu faço com prazer, porque esse é o caminho da salvação. O sofrimento com valor de redenção não é parte do mindset antigo. Vamos falar dos espanhóis aqui e Isabel de Castilha, que mandou lá e o Colombo descobrir a América. Quando os caras chegaram nas ilhas de Espanhola e Santa Maria, aquelas ilhas lá do Caribe, esqueci os nomes agora, eles perpetraram os maiores absurdos imagináveis na cabeça humana. Mas não foram os cristãos que perpetraram tal abuso, foram alguns cristãos. Aí está a justiça com as crenças em Jesus, né? Você não tem nada a ver com aquele maldito que se diz cristão e foi lá e fez o que fez nas Antilhas. É claro, isso daí é óbvio. Mas você também é regido pelo mesmo complexo, porque e você não e pior ainda, você não corresponde, né? Você não ama seu inimigo.
Isso é impossível disso acontecer. Então, assim, o complexo do Redentor é uma coisa tão louca e acaba criando um paradoxo dentro de você. E você pode ser cruel a qualquer momento, porque alguém foi cruel com você algum dia. O senhor e a senhora sabem disso, né? O quanto que a gente pode ser cruel, qual é o limite da nossa violência, né? Só a gente sabe. E o vínculo vítima-perpetrador tem tudo a ver com isso. Alguns cristãos devastaram as ilhas do Caribe. E essa violência perpetrada por alguns cristãos, a maioria deles se diziam cristãos, mas eram judeus, né? Os conversos, aqueles cripto-judeus, eles estavam todos aí procurando riqueza, o ouro, que diziam estar além mar. E essa violência que eles perpetraram aos povos que eles encontraram no Novo Mundo, independente da moralidade, dos costumes desses povos, se eles eram canibais, que os deixassem em paz. Mas eles não deixaram, eles destruíram. Então, essa justificativa de que a violência divina foi uma coisa benéfica, porque destruiu essa cultura de canibalismo e de matar a criança quando nasce deformada, é uma coisa que eu não sei se tem tanta validade assim. Eu concordo com Isabel de Castilha, né? Eu sou fã dessa mulher. Os feitos, a descoberta das Américas, isso foi uma coisa assim que poucos seres humanos fizeram. E ela não foi de forma alguma responsável pelas atrocidades, porque ela era realmente uma católica fervorosa e realmente praticava aquilo que pensava. Ela não era uma assassina. Mas os caras que foram lá por ela, eram. E eles fizeram o diabo. Isso só pode se justificar pela condição da vítima que passou a fazer vítimas. O abusado que abusou, o cara que passou por violência e foi lá descontar em cima daquela gente sem alma, porque eles não tinham batismo. As consequências disso tudo, elas vêm de uma coisa, tem a raiz no complexo do Redentor, sim senhor. Outro aspecto, o complexo do Redentor é uma coisa exclusivamente aplicada aos cristãos, ok? Porque eles é que acreditam no Redentor. Para os outros povos não cristãos, inclusive muitos não cristãos foram, né, nas caravelas, eles não tinham obrigação moral nenhuma, então eles faziam mesmo. A violência infligida por povos não cristãos pelo mundo, ela é notória também, né? O povo judeu, por exemplo, não cristão, e aprontou aí. A história não mente. Tribos africanas contra outras tribos africanas. Mais para frente, tribos africanas já convertidas ao Islã, fazendo guerra com tribos africanas não convertidas ao Islã, ou seja, os infiéis, né? Esse negócio aí dessa matança é outra história. Tupi-Guarani, Tupinambá, né? Os tamoios com as etnias que tinham lá, eles estavam sempre em guerra. Era gente nervosa, mas eram gente acima de tudo. E o abusador prevaleceu. O indivíduo é abusado hoje, amanhã tá tudo bem. O cara encheu a cara e acabou dando um safanão na mulher. Terrível. Mas no outro dia, ela fala, não, ele estava bêbado, porque eu amo ele, ele é o homem da minha vida. Isso é comum, galera. Pelo amor de Deus, hein? Não vamos negar. A mulher encheu a cara e falou um monte pro marido desempregado, marido com problema financeiro, e ela falando um monte, humilhando ele, porque ela tá bêbada, ela falando para ele, bêbada, o que ela realmente pensa dele. No dia seguinte, ela, meu benzinho, desculpa, não, meu amor, tudo bem, você tava bêbada, porque ela é o amor da vida dele. O vínculo com o abusador é violento, galera, precisa de psicanalista aí para ajudar. Esse negócio é uma leitura do valor redentor do sofrimento. Vale a pena ficar do lado dela, porque ela é o amor da minha vida. Então eu sofro para a redenção do nosso amor. Porra, tem toda uma análise aí que dá para fazer. Então qual é o tamanho do pepino quando o abuso, a violência se junta no complexo do Redentor, ou seja, em nome do Deus Pai, em nome do Filho, porque no fim todos vamos ser redimidos, o meu Pai me perdoa todos os absurdos que eu cometo, porque no fim vamos redimir nossa alma. Isso derramou muito sangue. E o português disse um dia, vou cruzar os oceanos, para descobrir as novas terras além mar. Primeira coisa que ele foi botar o pé aqui foi estuprar aquela monte de menina pelada na praia.
cristão, mas não são todos os cristãos, né? Então vamos tirar essa história de que o cristianismo destruiu o mundo. Mas o mundo foi destruído essencialmente por cristãos e homens, né? As mulheres não foram lá matar índio, nem estrupar índio. Oh my God! Eu não estou condenando, né? Nós aqui no canal não estamos condenando, dizendo que a nossa condição de Brasil hoje é um erro porque os portugueses vieram aqui e fizeram tudo que fizeram, expropriaram os índios, blá blá blá. Eu não sou desses que cospe no prato que come. Eu conheço o meu lugar na sociedade, eu sei de onde eu vim, eu sei quais são meus vínculos culturais. Eu não sou índio nativo, eu sou descendente de espanhol com italiano. Eu não vou reclamar que Espanha dominou metade do mundo nos anos de 1500. Eu não vou reclamar que o português chegou aqui e descobriu essa terra maravilhosa. Jamais. Eu não estou dizendo que eles fizeram errado, eu estou dizendo que alguns indivíduos passaram adiante um trauma de abuso, assim, em cima de abuso, de violência sofrida, passaram para os caras que encontraram aqui, aqueles que não tinham alma, porque não tinham sido batizados. Esse comportamento bestial de poucos dizimou milhões e milhões e milhões, porque só lá nas ilhas do Caribe foram 15 a 20 milhões, como diz Bartolomeu de las Casas, que aliás eu vou ler um trechinho para os senhores entenderem o que que foi aprontado lá por esses que diziam ser cristãos. Aqueles que foram de Espanha para esses países e se têm na conta de cristãos, ou seja, que se auto-intitulam cristãos, usaram de duas maneiras gerais e principais para extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a guerra injusta, cruel, tirânica e sangrenta. Outra foi matar todos aqueles que podiam ainda respirar e suspirar. Bonito, né? A essas duas espécies de tirania diabólica podem ser reduzidas e levadas, como subalternas do mesmo gênero, todas as outras inumeráveis e infinitas maneiras que se adotam para extirpar essas gentes. A causa pelo qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem outra finalidade última senão la plata, o ouro, para enriquecer em pouco tempo, subindo de um salto a posições que absolutamente não convinham às suas pessoas. Isso eu posso afirmar como tendo visto, e é coisa tão verdadeira que até os tiranos confessam que jamais os índios causaram desprazer algum aos espanhóis, que os consideraram como descidos do céu até o momento em que eles, ou seus vizinhos, provaram os efeitos da tirania, da espada flamejante do Senhor. Faziam forcas longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra. Um para cada 13, em honra e reverência do nosso Senhor e de seus 12 discípulos, como diziam, e deitando-lhes fogo, queimavam vivos todos os que ali estavam presos. Não é uma atitude de um bom cristão, vamos combinar. Então, assim, o vínculo vítima-perpetrador legitimou a avareza dessa gente em nome de Jesus. É claro que, né, nós entendemos que eles não eram cristãos, mas quando eles iam falar com os reis, né, daquelas tribos, eles diziam que eles estavam lá em nome da rainha Isabel, a católica, e que eles deveriam ser súditos dela e adorar o Deus dela. Então, nessa história, eles falaram, não, tudo bem, chega aí, vocês são gente boa. Aí eles começaram a matar todo mundo porque era fácil. E eles acharam um pouquinho de ouro, não foi tudo isso que eles pensavam. Eles achavam ouro mesmo, é lá no Peru, né? Lá no Equador, no Peru, descendo toda a cordilheira. O Brasil foi achado esmeralda, foi a catequização, né, dos índios aqui, dos Guaranis, os Tupi-Guaranis, e o extermínio daqueles que não queriam aceitar a cruz, né? A história é essa, né? Infelizmente. Não é o que deveria ser, porque a história de Jesus é linda, seus fundamentos lá guiam
bilhões de pessoas ao longo da vida, né? Durante quase aí 1500 anos, vamos falar, né? Porque depois de 400, 450 é que o cristianismo começou a pegar, e depois com os descobrimentos tomou o mundo como uma praga, né? Que veio dizimar as outras pessoas. Mas o complexo do Redentor, ele esconde uma coisa, é a imagem da vítima divina. O Messias, ele vem, mas ele é a vítima, ele é morto para expiar os seus pecados, expiar, para lavar os pecados da humanidade, né? Com seu sangue. O sangue de Jesus tem poder, e aí vai. Então a figura do bode expiatório é forte aí nessa narrativa. Mas o bode expiatório, antigamente, nas culturas matriarcais pré-cristãs, né, pré-patriarcais, existia um aspecto diferente aí. O bode expiatório não era um sistema de corrigir o mundo, o bode expiatório era uma forma de trazer justiça para aquela comunidade. Eu vou ter que ler um trecho longo aqui, os senhores me permitem. Presta atenção. O bode expiatório original era o rei sagrado, uma figura que encontramos ao rastrear a teocracia judaica. No tempo antes da teocracia masculina ter emergido, por volta de 4000 a.C., as pessoas que viviam em sociedades pré-urbanas tinham que se conformar com a injustiça em seu meio. Eles perceberam que a perpetração acontecerá mais frequentemente do que não, sem nenhuma maneira de descobrir quem é o perpetrador. Se o perpetrador não pode ser encontrado e punido, as vítimas devem aceitar viver sem indenização e sem julgamento. Assim era a vida passada, né? Assim era a vida dos povos pré-cristãos. 4000 anos antes de Cristo, a vida era assim. O cara matava, ninguém pegava o cara, a família tinha que se conformar que o cara matou alguém da família dele. Ponto final, era assim que seguia. Na maioria das vezes, é assim que acontece no mundo, não é mesmo? Não pode haver garantia absoluta de justiça na sociedade humana. O ser humano é essencialmente uma confusão, né? É um bando de perdido, fazendo merda. Então, assim, vai acontecer a perpetração do abuso. Vai acontecer. Nossos antepassados eram pessoas sensíveis, que achavam essa situação cruel, até intolerável. Mas eles não eram tão delirantes a ponto de inventar uma maneira de evitá-la ou de disfarçá-la, ou de fingir que não era assim. Na verdade, eles encontraram uma solução bastante boa para o problema da perpetração. Eles decidiram culpar o chefe masculino da comunidade por todo e qualquer delito nos casos em que o perpetrador real não pudesse ser encontrado. Uau! Recordemos que nas sociedades pré-patriarcais, o chefe, ou rei tribal, era empoderado por uma sacerdotisa que representava a deusa. E esse empoderamento do rei era o ritual do hierogamos, ou seja, o casamento espiritual, né? Essa coisa toda que se fala por aí. A sacerdotisa escolhia alguém do povo para fazer amor e para saber se esse indivíduo masculino era capaz de possuir a sacerdotisa com paixão e como um homem deve possuir uma mulher e que tenha firmeza para ser um rei. Então é daí que sai a firmeza do rei. É a bimbada que aquele rapaz selecionado dava com a sacerdotisa representando a deusa, que aqui a gente chama de Sofaia, e ela empodera o rapaz, porque o cara soube tratá-la de forma respeitosa e do jeito que ela gosta, basicamente. Esse é o rito do hierogamos. Blá, 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 livros e livros. Na verdade, é uma bimbada bem dada por um cara cabra macho, capaz de satisfazer a sacerdotisa, que sabe o que é dar uma, né? Eles têm essa coisa do prazer sexual, por que não, em alta conta. Então, ela sabendo o que quer de um homem, sabendo o que um homem pode dar por uma mulher,
Se ele dá para ela, ele vira rei. Mas eu vou seguir com a leitura, presta atenção. Ser um rei sagrado tinha as suas regalias, mas carregava o risco de ser morto para expiar os crimes não resolvidos da comunidade. Na Grécia Antiga, o rei sacrificial era chamado de pharmakon. René Girard explica que pharmakon significa ambos, doença e remédio. E ele abre aspas. A vítima, que é selecionada para ser o bode expiatório, atrai para si toda a violência que infecta a vítima original e, por meio de sua própria morte, transforma essa violência hedionda em violência benéfica. Para nós, hoje, isso não faz o menor sentido. É matar um cara porque alguém matou, que terceiro matou alguém. Não, isso não vai acontecer. Mas era assim que, historicamente, eles faziam. O bode expiatório tinha outro sentido. Não era para corrigir o mundo e salvar a humanidade dos seus pecados. Não era para provar a sua fidelidade ao Deus, como Yahvé fez com Abraão, quando mandou ele matar o filho dele em holocausto. Então, no lugar de Isaac, foi lá o cordeiro, diz a história, que o anjo parou ele no meio do caminho. Existe o cordeiro aí do Senhor, que morreu na cruz para expiar os pecados da humanidade, os pecados do homem, como fala a igreja, da humanidade em geral. E o tema do cordeiro volta também no Apocalipse, o cordeiro com C maiúsculo, não o animal sacrificial. Mas o cordeiro do Apocalipse tem um outro caráter, depois dá uma olhadinha lá, interessantíssimo. Enfim, entre os pagãos, o bode expiatório era o rei. Se ele não resolvesse o pepino, ele tinha que se entregar. E a sacerdotisa arranjava outro, colocava no lugar. Era assim que se buscava a justiça antigamente. Hoje, você depende de advogados, e você depende aí de todo um sistema jurídico. A sua moralidade não permite morte para expiar a sua dor. Esse sofrimento não vai lhe servir de nada, nem de redenção. Então, o que acontece é que o bode expiatório da mentalidade bíblica criou aí um esquema de correção do mundo, uma forma de corrigir o mundo e o caminho dos homens. O René Girard, que é respeitado e citado e também muito criticado por Olavo de Carvalho, ele faz uma análise parecida dessa história do complexo do Redentor. E nessa análise que ele faz dos elementos do complexo, ele diz que toda religião tem uma origem num mecanismo de vitimagem, ou seja, num scapegoating, um mecanismo de bode expiatório. Então o cordeiro serviu de expiação aí no caso dos cristãos, na narrativa, o Isaac, Jesus, aí no Apocalipse. E é bem diferente do bode expiatório aí no caso do rei sacrificial da cultura antiga, hoje inaceitável. Segundo René Girard, essa história do bode expiatório divino, esse esquema de corrigir o mundo, ele é a raiz da ilusão religiosa. É aí que está toda a loucura do pensamento, do mindset cristão. Dá uma pesquisada, pessoal, e procura entender como é que era o esquema de sacrifícios lá no Templo de Jerusalém, na época de Jesus. Aquilo era uma insanidade. O sacrifício do animal a Deus, aquela história do fogo, a pira, aquilo não parava de queimar. E assim, a maioria dos animais, eles pegavam, provavelmente vendiam para lá em outro lugar, porque não tinha como sacrificar tanto bicho. Lê sobre esses esquemas. É interessante ver como esse negócio do sacrifício na cultura judaica é forte. Não só na cultura judaica, em várias outras culturas. Aqui, nas culturas mesoamericanas, quando tudo estava degringolando, quando estava tudo errado, quando a sociedade estava ruindo, eles começaram com a questão dos sacrifícios humanos. Quer dizer, uma degeneração total. Dizem que alguns deuses canaítas exigiam sacrifício de crianças, Moloch. Então, o mindset bíblico começou com um sacrifício requisitado por Deus e abortado pelo anjo, em troca aí de um bode expiatório para a fidelidade de Abraão para com Deus. Você não precisa mais matar teu filho, tá aqui, mata o cordeirinho, blá, blá, blá. Enfim, imagina a cena daquele cara que rezou para Deus, rezou e fez mandinga e prometeu que ele ia subir a escadaria da Penha se o time dele fosse dodecacampeão brasileiro este ano. Ora, Deus não fez o time jogar. Quem fez o time jogar foi o Abel. O time jogou, o time ganhou, e o Senhor vai lá mortificar o seu joelho em troca de uma ilusão de que Deus fez aquilo para você.
Então, deixe de ser bode expiatório. Como eu falei, o tema é complexo, delicado e mexe com os fundamentos da fé aí de muita gente. Por isso vocês têm que ter sempre em mente, essa é a história vista pelos perdedores. Os perdedores olham assim. Os católicos e os cristãos olham de outra forma para essa história, para essa narrativa toda. Eu concordo com o Olavo de Carvalho quando ele fala que a violência em nome de Deus foi benéfica para os povos das Américas Centrais. Porque eu entendo o lado de Isabel, por exemplo, quando ela chutou aqueles dois grupos humanos, os judeus e os muçulmanos, da terra dela, porque lá a terra é dela, Deus dela e o povo é dela. Ela faz o que ela quer. E ela fez seguindo à risca os preceitos do cristianismo. Ela era realmente a rainha católica. Eu não sou católico, eu fui criado no catolicismo. Eu não tenho mais essa preocupação com a salvação da minha alma, sinceramente. E eu entendo Isabel totalmente. Enfim, eu entendo a Isabel porque eu tenho os fundamentos católicos, mas eu não acho que eles deviam ter se metido com os canibais lá. Eu acho que deviam ter deixado eles quietos. Não é mesmo? É um capítulo difícil, é um capítulo que mexe com temas delicados. Os fundamentos do cristianismo, vistos por quem está fora do cristianismo, são esses. Os fundamentos do cristianismo, visto por exemplo, Olavo de Carvalho, que está totalmente imerso no cristianismo católico e que ansiava, acima de tudo, a salvação da própria alma, também é compreensível. Eu adoro os livros do Olavo. Eu li todos os seus livros e eu assisto frequentemente aos seus cursos, e eu digo que o René Girard, nesse caso, é que tinha razão. Um grande abraço a todos, e no capítulo 19 nós vamos falar da mensagem singular de amor trazida pelo bom pastor, o nosso querido Jesus, aquele que é bacana e que salva a sua alma. Um grande abraço.